Olá, GPs, boa noite! Você aí que tá ligado no nosso Dose Dupla todas as semanas, às quartas-feiras, às 19 horas, excepcionalmente essa semana numa quinta-feira, para poder atender aí ao nosso convidado desta semana, que excepcionalmente... Opa, já tá aí, olha o Ney! Vem, Ney! Muito bem! Opa, vamos lá. Amigo, bem-vindo, meu pai, bem-vindo, Ricardo, meu marido, todo mundo entrando agora. Você tá direito, Gente, peraí. Peraí, peraí, menino. vamos nos organizar aqui. Antes da gente Peraí. começar a falar, eu queria só dar duas palavrinhas pro pessoal aí. Seguinte, primeira coisa é dizer que hoje, dia 10 de dezembro, a gente comemora na religião judaica o primeiro dia de Hanukkah, tá? Então, feliz Hanukkah, Hag Sameach para todos, e em breve teremos também Natal. É uma época de comemorações, né, de festas de final de ano, então que todos possam comemorar aí com seus familiares, né? Foi um ano difícil, um ano complicado, mas sempre tem aí aquele momento, né, de estar com aquelas pessoas que a gente gosta, né? Então vamos tentar aí fazer desse final de ano um ano um pouquinho mais leve, né? E enfim, primeiramente agradecer aí, bem-vinda, Yara, também. Agradecer a todos vocês que sempre prestigiam a gente aí todas as semanas. Um programa que surgiu aí de uma ideia louca, de uma professora maluca que teve que se reinventar aí nesse ano de 2020. E aos pouquinhos a gente foi criando aí uma audiência, a galera foi entrando, foi conhecendo o programa. Muita gente bacana. E essa semana eu convidei um cara que, na boa, não tenho como medir palavras para contar sobre a admiração que eu tenho a respeito dele, que eu conheço há muitos anos, e na época que eu nem era mãe ainda, né? Mas isso eu vou contar ao longo da nossa live. Ney, bem-vindo aí ao Dose Dupla, cara. Obrigado, Gisele. Eu que agradeço demais aí o convite. Para mim é uma grande honra, né? Ser entrevistado por você. É muita onda. Eu sempre vejo no Instagram a divulgação das lives, né? Assim, super bonita. Mas aí eu vejo lá você com aqueles óculos assim, eu falo assim, gente, será que um dia eu vou ser entrevistado por ela? Você Tá virou a Hebe Camargo do Instagram, menina. Você não está entendendo. Você não está entendendo, entendeu? Porra, então agora eu estou aqui numa moral. Muito obrigado e muito obrigado a quem está nos prestigiando, ok? As pessoas que puderam estar agora e que estarão depois na gravação também assistindo. Com certeza. O pessoal está entrando aos pouquinhos aqui. A gente, quinta-feira é um dia complicado, porque é um dia que é mais concorrido, né? Tem muita live aí rolando, mas aí não tem problema. O pessoal depois assiste gravado com calma e fica aí para a posteridade, até porque uma live com o Ney Pereira é live para... Olha o Ronaldo Salim aí nos prestigiando também. Bem-vindo, Ronaldo. Roberto Honório, grande amiga. Estou vendo os amigos aí também. O Salim, grande mestre. Enfim, vamos lá, vamos nos divertir. Vamos lá. Entendeu? Vamos nos divertir. Eu acho que o Dose Dupla tá aí pra gente se divertir. Boa noite, cara. Salim é demais. Noite, bom, eu queria dizer o seguinte. Bom, primeiro deixa eu contar pra galera como é que eu conheci o Ney, tá? Numa determinada época da minha vida, eu trabalhava na Vivo, né? E na época que eu trabalhava na Vivo, eu trabalhava numa área que não tinha... Eu sou engenheira civil, né? E eu trabalho na área de gestão de projetos. E na época que eu trabalhava na Vivo, eu estava trabalhando na área de marketing, né? E como eu trabalhava na área de marketing, eu fui fazer um MBA na área de marketing. E aí, pois e aí foi interessante porque naquela época eu fiz um MBA no IBMEC, né? E aí naquela época aqui na Barra, inclusive, eu tive o prazer de ter uma disciplina que chamava-se
Hanukkah Sameia, pai, isso mesmo. E aí, meu pai tá aí mandando Hanukkah Sameia para todo mundo. Olá, Leonora. Leonor, bem-vinda, bem-vinda. Obrigada pela presença. Ó, olha só, eu vou precisar fazer uma coisa um instante. Continua contando essa história, que deu um problema técnico aqui, eu preciso ajustar aqui uma luz. Um segundo, continua falando, continua contando para a galera como é que a gente se conheceu. Peraí, já volto. Vou contar. E aí tinha uma matéria que chamava assim, comunicação, acho que era comunicação empresarial, uma coisa assim, sei lá, o que era. Era alguma coisa, era comunicação alguma coisa, comunicação empresarial. Eu sei que o Ney, ele fazia a gente fazer, ele virava pra gente e falou assim, é o seguinte, vocês têm 5 minutos com o diretor, com o presidente da organização e vocês têm que convencer ele de que o projeto que vocês têm é aquele que tem que sair naquele ano, enfim, vocês têm que convencer da ideia de vocês, né? Vocês só têm 5 minutos, você entrou na sala, você tem 5 minutos para falar. E o projeto da disciplina era esse, a gente tinha que vir com um discurso de 5 minutos para convencer. Só que, vírgula, eu estava grávida, de final de gravidez, de gêmeas, né? Isso mesmo. E gêmeas, gente, olha só, vocês não estão entendendo. Eu estava deste tamanho, né? Deste tamanho. Eu, Suzana, Sofia e a matéria do Ney, entendeu? E aí, o Ney, ele é terrorista, né? Ele vira para você e fala assim... Não, ele é terrorista. Ele vira para você e fala assim, olha só, é o seguinte... Vocês têm que estar vestido, porque ele está certo, está completamente coberto de razão, porque a roupa faz parte da comunicação, porque o que você veste faz parte da comunicação, e vocês têm que estar vestidos adequadamente. E naquela época, não preciso dizer há quantos anos atrás, né? Eu estava, vamos dizer assim, um pouquinho mais novinha, né? E a insegurança, toda essa questão e tal, não sei o quê. E aí eu virei para o Ney e falei assim, Ney, você não está entendendo, não tem nenhuma roupa que cabe em mim. Eu não tenho nenhuma roupa para falar com o presidente da empresa. Ele falou, você tem que arrumar. E cadê blazer que coubesse em mim? Cadê vestido que coubesse? Nada cabia em mim, nada cabia em mim. E eu tenho essa que eu tinha que fazer a apresentação no final da disciplina e nada cabia em mim. E o Ney querendo que coubesse alguma coisa para eu fazer a apresentação executiva, Ney. O que eu fazia numa hora dessa? Conta para mim. Olha só, sabe o que acontece? Na vida real, você não ia chegar lá de camisola, entendeu? De bata, para falar com o cara. O cara ia olhar para você e falar assim, minha filha, onde é que você está? De onde é que você acha que você está vindo? Então quer dizer que você tinha que se virar. Agora, é engraçado que sempre quem apanha lembra. Quem bate não lembra. A única coisa que eu lembro é de você chegando grávida na sala. Só isso, Gisele. Bem vermelha e grávida. Agora, essa maldade que eu fiz com você marcou, né? Não, eu vou te falar, na época eu tinha um vestidinho, eu tenho até hoje aquele vestido, até porque depois que você ficar grávida de gêmeos, você nunca mais volta às medidas que você estava antes, né? Mas eu tinha um vestidinho de malha, né? Que ele tinha uma golinha, assim, golinha de camisa social, né? E naquela época eu usava ele todo soltão, agora eu uso com cinto e tal, um vestido preto, e ele ficou ótimo, deu tudo certo, foi maravilhoso. Enfim, a gente se vira, né? Mulher, você sabe como é que é, a mulher tem essa... Isso aí, cara, tem que se virar. Mas é assim que a gente se conheceu e eu realmente, assim, foi uma das matérias que mais me chamou a atenção no MBA. Eu acho que é uma disciplina, a comunicação é uma das coisas mais importantes para o profissional, não é só para o gerente de projeto, não, é para o profissional. Eu confesso assim, que foi um dos maiores ganhos que eu tive na minha formação na época em que eu fiz o MBA. Legal. Quando eu comecei a minha carreira como professora, né, era uma das coisas que eu levava para a vida, né, também como profissional da educação. E quando eu vim a reencontrar o Ney, já como professora da Fundação Getúlio Vargas, né? E o Ney, oi, Aleia, tudo bem? Bem-vinda! E quando eu vim a reencontrar o Ney, né, como professor da Fundação, veio dar aula para os professores da Fundação de comunicação,
É. E aí, essa eu não te contei no nosso papo, mas pode deixar que eu não vou te deixar nenhuma furada, não. Você sabe, essa eu também guardei, tá, Ney? O Ney, ele contou pra gente uma coisa que eu achei que também levei pra vida, tá, Ney? Porque tudo que você me ensinou, eu levei pra vida. Ai, que O Ney honra. ensina tanta coisa, então quem tá assistindo a live, presta atenção, você vai sair daqui diferente, tá, dessa live. Opa, olha a responsabilidade. Não, o que quer que você fale, as pessoas vão levar para a vida. O Ney, no dia que eu estava fazendo a apresentação, ele deu uma aula para os professores da Fundação Getúlio Vargas, sobre comunicação, etc. E tá, aprendi muito pra caramba dessas. Não o suficiente que eu já tinha aprendido no MBA, aprendi mais. E ele falou sobre a questão dos tomadores de atenção e tal. E eu estava usando neste dia, né, este colar que eu estou aqui propositadamente de novo. Olha! E aí, nesse dia que eu estava fazendo a apresentação, eu estava com 2 tomadores de atenção. Um era um sapato que fazia barulho, cloque, 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 cloque. E aí você falou, Zélio, seu sapato está me atrapalhando escutar o que você está falando. E outra coisa, esse seu colar, eu só conseguia ficar contando quantas argolas que tinha no seu colar. Entendeu? Então ele vai falar sobre, obviamente, sobre o tomador de atenção, mas eu nunca esqueci isso do tomador de atenção. Né? Então eu acho assim, o Ney é uma pessoa abençoada, diferenciada, e vai trazer para vocês assim um conjunto de informação que vocês nunca mais vão esquecer para a vida de vocês. Obrigada, Ney, por você estar aqui abrilhantando o nosso Dose Dupla. E vou passar a palavra para você, que eu acho que eu já falei tanta coisa aí do que eu te conheço. Você criou tanta expectativa que até eu tô querendo ouvir a live do Ney, entendeu? Porque eu já não sei mais o que esse cara vai falar. Né? Pelo amor de Deus, galera, vamos dar um desconto aí para o que a Gisele falou. Estou vendo a opção de gente que eu conheço entrando. Sintam-se beijados, abraçados, porque aí se eu ficar toda hora fulano, fulano, Beltrano, isso é chato pra caramba, né? Quem assiste live, para quem... Olha só, isso o nome disso é posição perceptiva. Para quem está ministrando a live, olhar o nome de uma pessoa e ficar dizendo oi fulano, oi Beltrano, a pessoa que está do outro lado, que mandou o oi, que está ali, adora. Mas as outras pessoas falam assim, pô, que coisa chata, essa pessoa olha toda hora e fala, oi fulano, oi Beltrano, já tem gente concordando 100%, já estou eu olhando, a Maria Leonor. Mas é verdade. Então, galera, beijo para vocês, não vou ficar, fulano, Beltrano, tá legal? Eu agradeço que vocês estejam aqui. Vamos conversar. Bom, para quem não me conhece, eu vou me apresentar rapidamente. Obviamente, a Gisele já falou que interessava, que é a questão de eu trabalhar com comunicação. Mas a minha origem que eu não posso negar e que eu falo para todo mundo, que eu conto todas as vezes que eu entro em sala de aula, eu falo assim, olha só, eu sou um professor de educação física. Essa é a minha formação inicial. Obviamente, eu tive outras formações e mudei de carreira. E por que eu bato nessa tecla? Porque a educação física me ajudou muito na comunicação. Primeiro porque eu era um professor de educação física que era um professor universitário, um palestrante, que tinha muita facilidade de me comunicar. E aí eu obtive muita experiência. Por quê? Porque eu não era um professor universitário, eu era um operário do ensino. Eu ficava de 7 da manhã às 6h45 da tarde, todos os dias de segunda a sexta, ministrando aulas sem parar numa universidade. E sexta, sábado e domingo, sexta-noite eu viajava, sábado e domingo eu dava palestras no Brasil inteiro. E eu fiz isso por 20 anos. Eu não tinha sábado, não tinha domingo, era todo dia, o dia inteiro, falando em público. Então isso me deu um know-how, me deu uma experiência absurda. Só que eu comecei com o tempo a me interessar como fazer aquilo melhor, como fazer aquilo com mais excelência. E eu comecei a estudar paralelamente, por conta própria, comecei a procurar formações, comecei a ler sobre o assunto. Na época, eu estou falando de década de 1980, 80, 1990, parece coisa, olha quanto tempo, hein? E aí o que acontecia naquela época? Começou a surgir a questão da neurolinguística como uma área que estava ali emergindo, que todo mundo estava falando muito a esse respeito. Fiz formações nessa área, enfim. E aí bacana que com o tempo eu comecei de forma ainda assim empírica e de uma forma assim, vou dizer amadora, porque não ganhava para isso, eu comecei a ajudar a colegas
a terem um bom desempenho. Eles me viam nos cursos, eu falava assim, poxa, eu queria me comunicar como você se comunica. Aí eu falava, poxa, então faz isso. Ou então começaram a falar assim, Ney, assiste a minha aula, dá uma olhada como é que eu faço, dá um toque. E eu comecei a adorar fazer isso, eu comecei a amar. Por quê? Porque eu dava um toque para um colega, veja bem, um colega que me pedia. Ele fala assim, Ney, primeiro, poxa, olha que honra, né? O cara chegar para você, um colega teu, e falar assim, olha o que eu estou fazendo e diz como é que eu posso melhorar, porque ele confia em você pra caramba. E aí, na hora que eu chegava pro cara e falava assim, olha só, cuidado com tal detalhe, ou faz isso, faz aquilo, e o cara executava, ele falava assim, caramba, minha aula é outra. Gente, ouvir um retorno desse me dava uma satisfação tão grande que eu comecei a me apaixonar por ajudar as outras pessoas a falarem, não necessariamente mais o Ney falando. É como se eu quisesse ir para os bastidores. Eu falei assim, cara, eu quero ajudar as pessoas. Eu falei tantos anos em público, né? Eu dei tanta palestra. E aí foi quando eu resolvi me reinventar. Me reinventar, mas obviamente com toda uma história, né? Com toda uma bagagem. Então, quando eu fui para outra formação, para minha formação de comunicação, comecei estudando marketing, depois me especializei em neurociência pedagógica, eu fiz tudo isso muito voltado por conta dessa história, dessa experiência, e um dos primeiros locais que eu fui ministrar aula na área de comunicação foi exatamente no curso. Naquela época, né, eu comecei com a comunicação em 2003, mas foi em 2006, mais ou menos, em 2007, foi a época em que eu ministrei aulas no MBA dessa instituição. Foi quando eu te conheci e conheci outros grandes amigos, outros que hoje são expoentes aí no mercado de várias áreas. Então essa foi a história, é por isso que eu estou aqui hoje, amarradão, podendo compartilhar com vocês algumas coisas. Mas manda daí, Gisele, o que você quer saber? E o pessoal, para conhecer um pouco desse teu trabalho, onde é que busca informação sobre o Ney? Olha só, eu aprendi um negócio no outro dia que eu não sei se vai dar certo. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, sempre agora, antigamente a referência era e-mail, né? Agora a referência é Instagram. Então, o negócio é o seguinte, Instagram. Eu vou primeiro fazer uma tentativa. Vocês vão olhar para isso aqui e vão ver se vocês conseguem, pelo QR Code, entrar no meu Instagram. Tá dando para ver, Gi? Não, afasta um pouquinho, Ney. Aqui. Gente, eu falei pro Ney. Aí, falou, tá ela ótimo. me ensinou. Vê se a galera consegue copiar o QR Code do Ney. Se não conseguir... A Alessandra Vitorino está mandando uma mensagem tão bonita para você aqui, Ney. Fazer para ajudar a solidariedade. Ainda se sente feliz por isso. Bravo. Muito obrigada, Alê. Puta, cara, que legal, que legal. E aí, gente, pessoal, posso tirar? Pode ver se alguém consegue copiar aí o... Levanta um pouquinho, Ney. Levanta um pouquinho mais para cima. Mais um pouquinho para cima. Aí, tá bom. Vê se vocês conseguem. É neypereira.comunicação, Ney com Y. neypereira.comunicação é o meu Insta. Agora eu vou dizer para você por que é vantagem você me seguir no Insta. Posso tirar? Pode. Sabe por que é vantagem você me seguir no Insta? Pelo seguinte. Porque eu adoro compartilhar conteúdo. E eu descobri... Aliás, eu sempre soube que eu adorava, né? Mas eu descobri há pouco tempo, e quando eu digo há pouco tempo, talvez uns 2 meses, cara, que por conta dessa pandemia, né? Eu comecei a produzir muito coisa escrita e eu comecei a curtir muito essa coisa de compartilhar. Então, todos os dias eu compartilho uma dica, seja em vídeo, seja um post sobre comunicação, né? Seja comunicação para professores, ultimamente eu tenho falado muito sobre comunicação para quem dá aula. E uma coisa interessante, que é importante que vocês saibam, eu estava hoje conversando com um expert sobre isso, né? Um expert numa área diferente. E eu estava conversando com ele, ele falou assim, poxa, Ney, eu vi um post teu de professores, não tem um post para a minha área. Eu falei assim, não, mas é para a sua área. Ele falou assim, mas como? Eu sou de outra área que não tem nada a ver. Eu falei assim, não, cara, hoje em dia, a pandemia, uma das coisas que nos ensinou, que a gente pode muitas coisas, é só a gente querer. E hoje o que tem crescido demais são os infoprodutos. Então são experts que pegam o seu conhecimento, que pegam o seu saber e transformam num produto e vendem pela internet e vão dar aula. Então eu quero te dizer o seguinte, hoje todo mundo tem que saber dar aula.
Sabe por quê? Porque compartilhar conteúdo hoje pela internet é uma forma de você sobreviver e é uma forma muito democrática para você conseguir ajudar todas as pessoas que estão precisando de informação. Então, cara, é isso aí, é saber se comunicar e esse é o caminho. Então, portanto, Ney Pereira com y.comunicação. Beleza? Já fiz o meu jabá. Muito bacana. Eu já estou seguindo. Só que agora vem aquele momento grande, esperado aqui do Dose Dupla, em que a gente convida todo mundo a brindar com a gente. E é um momento tão feliz, né? Final de ano. O Ney é um cara saúde, é um cara que vem aí da educação física, da saúde. E ele escolheu... O que você escolheu, Ney, para a gente brindar hoje? Olha só, eu escolhi água de coco. Mas, legal! Eu falei assim, cara, eu vou comprar um coco e eu vou brindar com um coco. Mas que legal! Eu não achei o coco. Ah, não tem problema. Ah, mas eu tenho um coco falso aqui. Não é falso, é verdadeiro. Eu estou trazendo para vocês. Ó, vou colocar... Já botei no copo até. Esse copinho aqui, botei o copo amarelo para dar um já. E um tintim. Ó. Que bacana, Tintim! Show! Opa! Ai, água de coco é um negócio maravilhoso. Tá maravilhosa, né, não? Tá docinha, tá uma delícia. Pra caramba. Eu tava doida pro momento, eu tava doida pra beber água de coco aqui na minha frente. Nossa, que mensagem bonita. Realmente estou vendo aqui agora, cara. Não posso deixar de agradecer. Muito obrigado. Mas, vamos lá, me conta não, vai, me provoca que eu sou seu, caramba. Olha só, vamos lá. Nossa, que orgulho! Nossa, me provoca. A gente tem que fazer uma série de lives, o Ney, isso é muito, muito bom, cara. Deixa eu te falar, olha só, comunicação virtual não é novidade, né? Eu acho que assim, essa história aí a gente está vendo muita gente ganhar dinheiro porque aprendeu a se comunicar virtualmente, né? A gente sabe, né, que eu tenho uma máxima que eu falo muito, que o dinheiro vai para onde a atenção vai, né? Mas se tornou algo muito poderoso, muito necessário, né? Principalmente por conta dessa história de pandemia, porque as pessoas ficaram presas dentro de casa, então a comunicação presencial, que já era muito importante, né, ela mudou de canal, digamos assim, né? Mas assim, antes de falar de comunicação virtual, eu acho que a gente primeiro precisa entender a comunicação raiz, porque quem não se comunica bem de uma forma raiz acaba que também não se comunica bem de uma forma virtual, assim. E eu acho que a comunicação, ela passa por tanta coisa, né? Desde a gente estava falando aí, quando eu comecei o speech para te apresentar, né? A gente estava falando de tomador de atenção, a gente estava falando de roupa, né? Eu queria até te lançar um desafio, né? Não precisa ser desafio, que você não precisa ser desafiado, mas eu hoje vim toda de vermelho, né? Propositadamente, provocativamente, né? Porque eu vou te colocar uma historinha para a gente começar, e eu acho que vai ser até bom, porque aí você vai discorrer a respeito. Um dos primeiros grandes projetos que eu peguei na minha vida, que foi o projeto da Intelig, né? Quando a Intelig foi lançada, a Intelig, que é a empresa espelho da Embratel, eu trabalhei com muitos estrangeiros, americanos, etc. e tal. E eu me lembro, teve uma vez que eu fui pega de surpresa, né? Era um verãozão, janeiro, no Rio de Janeiro, aqui, sabe? Eu tava com um vestidinho muito leve, assim, sabe? Um calorzão aquele dia que estava 47 graus no Rio de Janeiro, sabe? E eu tava de vermelho nesse dia. E aí a gente era consultor dentro da Intelig, né? E aí, gestão de projetos e tal. E aí, o meu gerente de projeto, o meu gerente da área, né, responsável da nossa consultoria, virou para mim e falou assim: Zélia, a gente tem que fazer a apresentação para o presidente da Intelig hoje. Aí eu com vestido vermelho, todo vermelho, de alcinha, assim, no verão do Rio de Janeiro, eu era bem novinha e tal. E aí eu falei assim, olha só, eu preciso almoçar em casa, eu tenho compromisso na hora do almoço, entendeu?
E aí ele falou assim, não, a gente tem que passar um almoço fazendo a apresentação, ninguém vai pedir uma pizza, vai fazer, vai trabalhar aqui na hora do almoço. Eu falei, não, eu não posso deixar esse compromisso na hora do almoço e tal. E aí, papo vai, papo vem, acabei falando pra ele que eu tava desconfortável, que eu queria pegar um blazer em casa e tal. Ele falou assim, olha só, Gisele, você tá ótima. Aí eu falei, como assim eu tô ótima? Aí ele falou pra mim, ele falou assim, olha, vermelho é a cor, para nós que somos americanos, né, é a cor que mais impõe respeito. Você já reparou que todos os presidentes americanos, na hora que vão fazer um discurso, eles usam uma gravata vermelha? Você já reparou que a primeira-dama que está ao lado do presidente, ela está sempre de vermelho? Então, nessa hora eu me dei conta o quanto que a cor era uma questão cultural, né? Eu podia não estar me sentindo bem, mas ele, enquanto americano, ele era americano, né? E naquela época, né, a alta gestão da empresa também era americana. Mas eles estavam achando que vermelho era uma cor ótima, porque vermelho era uma cor que impunha poder. Então, assim, não importa como terminou a história e tal, no fim eu acabei conseguindo até um blazer para vestir na hora, etc. e tudo, mas impressionante como a cor é algo que muda a percepção da comunicação. Vai, Ney, estou passando a bola para você falar sobre comunicação raiz. Então, na comunicação raiz, não vamos pensar, ou seja, a comunicação interpessoal, aquela presencial. Isso é muito legal, porque pelo fato de eu estudar comunicação, de eu viver de comunicação, algumas vezes eu sou exigido por algumas pessoas de que eu me comunique bem. Não, isso quer dizer o seguinte, o que isso quer dizer, na verdade? O que o outro interpreta nisso? É quando eu falo alguma coisa e alguém não entende bem o que eu falei, e aí não faz aquilo que eu sugeri, ou faz diferente, e a pessoa chega e fala assim, você não soube se comunicar? Realmente, houve ali um problema na comunicação. Então, como é que funciona esse processo? Todas as vezes que você fala com uma pessoa, A fala com B. O A, que é o emissor, ele tem uma intenção, ok? E a mensagem dele, portanto, para ele tem um significado, chamado de significado inicial. Só que o receptor D, quando recebe, ele recebe e passa essa mensagem por um filtro. E esse filtro está relacionado à forma como a mensagem foi emitida, as expressões faciais, a expressão corporal, o tom da voz. Tudo isso é passivo de interpretação de B. Some-se a isso, né? Some-se a questão das crenças e valores de B. Por exemplo, se você me falar alguma coisa e eu tiver algum preconceito relacionado a você, a forma que você pensa, eu posso interpretar aquilo que você falou de uma maneira diferente. Por quê? Porque essa é uma das barreiras. Então, quando B recebe, a gente tem um significado de B, que não necessariamente é o significado de A. Quando o significado de B e A coincidem, há uma convergência de significados e, portanto, uma aproximação emocional. É quando a gente se entende. Agora, quando há uma divergência de significados, então essa divergência também é emocional. É quando a gente não se entende. E no exemplo que você deu foi fantástico, porque a cor vermelha tinha um significado cultural, ou seja, é um outro filtro que a gente tem que levar em consideração quando lidamos com pessoas de outras culturas. Então, a gente precisa estudar, entender e ter o bom senso de quais são crenças, valores, costumes que norteiam o outro quando a gente vai se comunicar, principalmente quando o dinheiro estiver envolvido nisso. Então é por aí. Sensacional, muito bom, excelente. E como é que funciona, né? Assim, você estava falando, duas pessoas conversando, como é que funciona esse processo, né? Essa troca? Muitas vezes as pessoas não entendem o que a gente quer dizer, né? Como é que isso acontece? Como é que a gente melhora essa comunicação? Assim, por exemplo, eu posso falar alguma coisa e você não entender completamente, entender partes. Ou seja, se você entende partes, possivelmente você pode ter perdido
de uma forma geral, o que eu quis dizer, ok? O nome desse processo, desse fenômeno é filtragem. Eu posso falar alguma coisa para você e você entender diferente. O nome disso é ruído. As pessoas, essa palavra é muito comum, foi um ruído de comunicação. Sim, ou seja, foi porque eu entendi de maneira diferente. E a terceira é quando você não entende absolutamente nada do que a pessoa falou, e a gente chama isso de bloqueio. Geralmente, a filtragem, o ruído e bloqueio são barreiras que podem ser psicológicas ou físicas. Então, por exemplo, o que é uma barreira psicológica? Cara, eu vou pegar um exemplo de sala de aula clássico. O professor entra cara de sala de aula com cara de marra. Antipático pra caramba, marrento, nariz em pé, posudo. E começa a falar, botando o dedo. Olha só, porque comigo é assim, comigo é assá, papapá. Cara, na mesma hora, a gente tem um bloqueio emocional e é impressionante como esse cara fala horas e a gente não lembra de uma frase que ele falou, porque criou-se um bloqueio. Agora, nenhum bloqueio físico. Por exemplo, o cara pode ter uma voz muito baixa e eu não conseguir ouvir tudo. Ok? Ele pode ter um barulhão na rua, e aí você fala, eu não consegui, mas geralmente, seja ruído, bloqueio ou filtragem, isso acontece por barreiras psicológicas. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção em como a gente fala para evitar isso. Tá? Essa história até do... Assim, eu, pelo menos, tenho sentido muito, né? A gente agora está voltando a ter algum convívio social, ainda que pouco, mas com máscara, né? A gente tem muita dificuldade de entender o que as pessoas falam com máscara, né? Sim. O que acontece? A máscara é um problema, é uma barreira física. Porque com a máscara eu não consigo ver a expressão facial da pessoa. Né? A pessoa tem que ser realmente muito expressiva para os olhos. Né? Os olhos são marcadores importantes da comunicação. Mas a pessoa tem que ser muito expressiva para conseguir passar para o outro a intenção dela. Porque uma coisa que as pessoas têm que entender que quando você fala alguma coisa para outra pessoa, ela não está traduzindo o significado semântico do que você está falando. Ela está interpretando a sua intenção. Por exemplo, você está falando comigo, eu tô entendendo que você está querendo que eu compartilhe informações com o público e que você está fazendo isso de forma provocativa, de propósito, ok? Mas você poderia fazer a mesma pergunta e eu interpretar como se você estivesse querendo me derrubar. A mesma pergunta. Então, repara, a interpretação do significado, da sua intenção, é que, em última análise, gera o significado. Então, quanto mais, vou chamar de armas, ou seja, quanto mais subsídios você tiver para poder se expressar, para que eu entenda a sua intenção, mais fácil fica a nossa comunicação. E, nesse caso, a expressão facial é importantíssima, né? A sua prosódia, a variação de ritmo e tom de voz. Então, as pessoas que são inexpressivas, as pessoas que são monocórdias, essas pessoas têm dificuldade de comunicação. Infelizmente, por conta disso. E o que a gente pode fazer para se fazer entender melhor? O que você diria, assim, assim, sem dúvida nenhuma, algumas pessoas vão ter mais facilidade, outras pessoas vão ter menos facilidade, mas o que se pode dizer, o que se pode fazer para se fazer entender melhor? Porque eu vou ser muito sincera, né? Eu aprendi, a gente vai aprendendo com a vida, né? Todo mundo aprende com a vida, mas uma coisa que eu já percebi muito, né? A gente que roda o Brasil inteiro, a forma como você se comunica num estado é completamente diferente da forma como você se comunica em outro estado, né? Mas acontece tudo muito diferente se você chega num lugar com uma vibe e você chega num lugar com outra vibe. Só que nós somos seres humanos. Tem dia que você tá de mau humor, caramba, né? Aí tem dia que você tá de bom humor. Não tem jeito, né? E aí você se arrepende da hora que você fala assim, pô, se eu tivesse chegado com outro humor naquele lugar, a coisa teria acontecido de forma completamente diferente, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Às vezes você chega num hotel
depois da gente pegar aqueles voos fatídicos que a gente fica horas no aeroporto e o voo atrasa e o cara na frente tem uma criança passando mal, chorando e você chega irritado no hotel e a única coisa que você quer é tomar um banho, relaxar um pouco, porque você vai dar aula até 11 horas e naquela cidade não tem horário de verão, então na verdade para o teu organismo é meia-noite e no dia seguinte você vai acordar 8 horas da manhã, 5 horas da manhã para dar aula às 8, enfim. Então, tudo que você quer é relaxar 5 minutos, aí você chega no hotel e eles colocam num quarto que tá tendo uma obra do lado, entendeu? Então, assim, eu quando chego no hotel, por mais irritada que eu esteja, por mais fora de mim que eu esteja, eu chego brincando com o cara da recepção. Gente, cadê o Ney? Voltou? Oi, eu travei, voltei? Voltamos? Voltou. Estamos aqui? Voltamos. Tá, beleza. Tá. Então, eu tava contando. Eu chego no hotel, eu falo assim, eu posso estar em Goiânia, né? Aí eu chego no hotel e falo assim, tudo bem, meu amigo, sabe o que eu queria? Você consegue aquele quarto com vista pro mar? Aí o cara abre um sorriso, né? Porque não tem como. Aí ele fala assim, pô, vista pro mar eu vou ficar te devendo. Eu falei assim, tudo bem, mas você vai conseguir um bom quarto pra mim, né? Aí ele, com certeza, doutora. Aí ele fala, sempre tem um doutora no final, né? Como se eu tivesse doutorado, ainda não consegui, mas eu chego lá. Então sempre rola uma brincadeira e você quebra aquele clima, né? Porque deve ser muito ruim, o cara deve receber gente com todo tipo de raiva ali na recepção. E aí, enfim, eu acho que aí a coisa se desenvolve de outra maneira. Mas eu queria entender, o Ney, porque às vezes, mesmo a gente fazendo esse tipo de brincadeira, esse tipo de tentativa, né? Às vezes a gente não consegue, vamos dizer assim, desarmar a pessoa, né? O que a gente pode fazer para se comunicar melhor, para se fazer entender, né? Sim, olha só. Se existisse assim, uma fórmula 100% garantida, não haveria guerra no mundo. Mas vamos refletir sobre hipóteses. As hipóteses que são bastante respaldadas aí pela ciência, tá legal? Bom, eu quero responder contando para você uma coisa para vocês, uma coisa que acontece aqui em casa. Se minha mulher estiver assistindo essa live, vai ter problema. Mas eu preciso compartilhar com vocês isso, porque é uma forma de colocar em prática isso que você está falando. Os exemplos foram fantásticos. A minha esposa, é muito engraçado, eu trabalho em home office, gente, há 25 anos. Então a pandemia, para mim, não foi uma novidade sob o ponto de vista de atuação, porque eu tenho home office há 25 anos. Mas por que eu estou contando isso? Porque eu fico em casa e a minha mulher sai para trabalhar. Desde que eu me casei, eu estou casado há 22 anos. Então, desde que eu me casei... Então a gente tem uma inversão daquela coisa. Hoje em dia o marido e a mulher trabalham, mas se a mulher não trabalhasse e o marido trabalhasse, agora aqui em casa é ela que trabalha e eu que fico em casa. Então ela chega em casa cansada do trabalho. Eu não, né? Porque eu não trabalho, porque eu estou em casa, mas ela chega cansada do trabalho. E aí eu tenho meus filhos, um filho não está morando agora comigo, mas eu estou com a minha filha. E aí a minha filha, 18 anos, ansiosa, ela geralmente quer, quando a mãe chega, falar algumas coisas. Só que eu oriento-a. Como falar e que horas ela vai falar, e eu tenho códigos para poder, para mostrar para ela que é a hora de falar. Então eu falo assim, filha, olha só, o assunto é esse, vamos ver como ela vai chegar. Se ela aí eu dou as opções. Se ela chegar A, B ou C, você vai falar tal coisa, ou então a opção B, tal coisa, opção C, tal coisa. E sempre dá certo. Por quê? Porque quando dá tempo, a comunicação tem que ser planejada. Ela tem hora e lugar. Isso é um aspecto. Então, se você quer convencer alguém de alguma coisa, você tem que ter a sensibilidade. Primeiro, você tem que conhecer a pessoa para saber qual a hora certa de fazer a abordagem. Segundo, você tem que ter a sensibilidade de perceber o contexto para você saber
se deve e como você deve falar. Ah, Ney, pelo amor de Deus, a vida vai ser um saco, porque todas as vezes que eu for falar com uma pessoa, eu tenho que pensar, fazer essas ponderações todas. Não, é por isso que a nossa vida é um desastre, porque a gente fala o que quer, a hora que quer, ou leva porrada, desculpa a expressão, ou dá certo. Mas tudo bem, vida que segue, isso não é fatal. Mas, se você estiver apostando na sua relação afetiva, ou se você estiver apostando na sua parte profissional, algumas vezes vale a pena você ponderar. Será que é o momento certo? Né? Será que é o jeito certo? Isso é um aspecto. O outro aspecto, e que você, no seu exemplo, você foi perfeita, quando você chega com alto astral, naquele ambiente, você consegue, na maioria das vezes, quebrar aquela pessoa. Foi a expressão que você usou, muito boa. Às vezes, não. Mas, na maioria das vezes, assim como um professor quando entra numa sala de aula, assim como uma pessoa no mundo corporativo quando entra em uma reunião. Quando ela consegue quebrar o ambiente no bom sentido, consegue ganhar as pessoas, é porque existe um fenômeno fisiologicamente comprovado que tem um apelido que hoje em dia é horrível por conta do que a gente está vivendo, mas o apelido é contágio emocional, ou seja, as emoções são contagiantes como vírus. Bom, infelizmente, não é um bom exemplo no momento que a gente vive. Mas isso é que acontece. E por que isso acontece? Porque é o fenômeno de um processo fisiológico, de uma célula especializada que nós temos no globo ocular, que registram a imagem, a expressão facial e o tom de voz da outra pessoa e decodificam no nosso cérebro, interpretando como se aquela expressão facial, aquele tom de voz, ou seja, como se aquele estado de espírito fosse o nosso. E naquele momento, a gente libera determinados hormônios correspondentes ao estado de espírito imaginado do outro. Em outras palavras, quando você chega com alto astral no lugar, você consegue contagiar o grupo que imediatamente relaxa. E o oposto é verdadeiro. Por isso que a gente fala assim, pô, fulano é pesado, né? Fulano tem uma presença pesada no ambiente. Sim, por contágio emocional negativo. Então esse é o fenômeno. Continue sendo assim e botando as pessoas para cima. Você só tem a ganhar. A maioria das vezes dá certo. Que legal, muito legal. Eu não sabia disso. Eu fazia por total intuição, mas sensibilidade, né? Isso aí, experiência de vida. Fantástico, é isso aí. Eu li um livro sobre inteligência emocional e fui nessa vibe aí do inteligência emocional. Assim. Perfeito. Cara, vamos em frente aqui por conta da hora. Cara, eu tenho algumas perguntas aqui, mas vou começar a ser um pouco mais objetiva, porque senão a gente não vai conseguir. Uma vez eu escutei, eu já falei isso para você antes, que aquela história do dinheiro vai para onde a atenção vai. Como é que a gente faz para ser a atenção, Ney? Cara, olha só. Se você quer chamar a atenção, existem duas formas de você chamar a atenção. Uma é você sequestrar a atenção de uma pessoa. Isso quer dizer o seguinte, qualquer coisa que a pessoa esteja fazendo, ela vai olhar para você. Para isso, você tem que botar um abacaxi na cabeça. Então, se você quiser chamar a atenção, você tem que se destacar de alguma maneira. Mas veja bem, isso é chamar a atenção. O segredo é manter a atenção. E manter a atenção não é um processo de reflexo do teu cérebro com relação a um estímulo. Manter a atenção é um processo cognitivo. Ou seja, é quando o outro decide prestar atenção em você em detrimento de todos os competidores de atenção daquela pessoa. E olha que os competidores de atenção, não estou falando só do ambiente, eu estou falando dos próprios problemas, das tensões existenciais. Então, quando você presta atenção no outro, quando você escolhe prestar atenção no outro, é porque o outro conquistou isso. E o segredo, o gatilho, o atalho para você aumentar a probabilidade de conquistar o outro, é você deixar claro para o outro que o que você tem para ele resolve uma dor ou gera um benefício. Então, todas as vezes que você proporcionar ao outro um benefício ou diminuir a dor dele, você vai ganhar atenção. Fora isso, você não interessa, porque as pessoas só têm interesse pelos seus problemas. A vida como ela é.
Ai, Tá? essa é boa. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, agora é curiosidade minha. E vale a pena chamar a atenção, porque tem aquela máxima que Hum. diz o seguinte, falem mal, mas falem de mim, né? O você chamar atenção pelo lado mal também é bom? Olha só, e aí pegando o ditado popular, né? Quem não é visto não é lembrado, né? E aí lembrando o Dr. acho que é o Dr. Lecter, do Silêncio dos Inocentes, Verdade. Ele chegou para Judy Foster, olhou para ela, né? Aí ele falou assim: você cobiça aquilo que você vê. Então, realmente, se você estiver presente, que é um fenômeno que está acontecendo hoje nas redes sociais, né? Então, de repente, eu, por exemplo, resolvi ser lembrado, né? Como você fazendo essas lives e como todo mundo que está nos ouvindo tem que entender que se você não for visto, não vai ser lembrado. E que a gente está vivendo É. num mundo onde existem tantas informações, onde há uma disputa pela atenção tão grande, que se você conseguir uma micro atenção, uma micro lembrança, isso pode continuar, isso pode fazer com que você continue no jogo. Então, vale a Uhum. pena você ser lembrado. Obviamente que de preferência de forma positiva, né? De De forma forma positiva, negativa, lógico. só se você não tiver realmente ingerência sobre Outra isso. alternativa, É, é. é. Cara, a gente tem um público que está assistindo a gente que é, de uma certa forma, numa grande maioria, um público de gestão de projetos. A gente sabe que comunicação e gestão de projetos é uma habilidade, condição sine qua non para o cara sobreviver, né? O que a gente pode dizer para essa galera de gestão de projetos em termos de comunicação, Ney? Cara, olha só, a gestão de projetos, né? O gerente de projetos, ele é um cara que gerencia a comunicação. Né? Ele gerencia a comunicação, ele que promove o alinhamento nas partes interessadas. Então, essa pessoa, ela tem que saber adequar, descobrir as ferramentas, saber adequar a distribuição da informação, não é? E, por exemplo, quando você escolhe uma ferramenta, vamos usar um e-mail, vamos fazer uma reunião presencial, qual é a ferramenta ideal para que a gente possa compartilhar determinada informação? Então, primeiro ele gerencia, ele organiza e ele distribui e escolhe os canais. Nessa escolha de canais, é algo que até então era raro e que se tornou nos últimos meses muito constante, é o canal da comunicação online. E aí resolveu muito por um aspecto, mas está também paralelamente criando problemas. Por quê? Porque a comunicação online, ela tem os seus benefícios, que são óbvios, mas se não for bem administrada, se as pessoas não souberem como se comunicar de forma adequada, podem criar, agora muito mais ainda, filtragens, ruídos e bloqueios. Lembrando lá aqueles conceitos que eu já falei anteriormente. Porque agora nós temos a tecnologia sendo um dos filtros. A própria plataforma, a internet, são vários os filtros que concorrem para que o outro lado não compreenda efetivamente a tua mensagem. Então precisa conhecer como fazer isso de forma mais eficaz. Mas é por aí. Ney, partindo para a comunicação virtual, cara, como é que fica esse desafio agora que a gente está, vamos dizer assim, num mundo praticamente virtual? Não que não era virtual antes, mas agora, enfim, estamos virando a chave, né? Sim. Como é que ficou? Então, olha só, sempre que você puder aproximar a experiência do virtual para o real, você aumenta as chances de diminuir a possibilidade de, mais uma vez, filtragem, ruído e bloqueio. Lembra? Filtragem não entende tudo. Ruído entende diferente e bloqueio não entende nada. Então, nem como é que eu faço isso? Por exemplo, na experiência presencial, você não fala com uma pessoa olhando para o chão. Você não fala com uma pessoa olhando para o teto. Porque o contato visual é um link emocional importante e é onde a gente procura interpretar a intenção do outro. Beleza. Então, por que diabos
você fica olhando para a tela do teu laptop, ao invés de olhar para a câmera da webcam. Porque quando você olha para a câmera da webcam, a percepção do outro lado é que você está olhando para ela, para a pessoa. E quando você olha para baixo, você está desviando o olhar. E quando você desvia o olhar, você não consegue ser interpretado de forma adequada. Isso é um aspecto técnico, já é ponto de partida. Olhar para a câmera. Eu estou olhando para vocês. Agora eu podia estar olhando agora para mim. Agora eu vou olhar para o Ney para ver se o Ney está bonitinho. Olha, aqui eu estou olhando para o Ney. Nossa, eu estou legal, minha barba. E aí eu não estou conseguindo me comunicar com vocês. Eu tenho que fazer isso, é o que eu estou fazendo. Eu estou olhando para a câmera. Ok? Olhar então, para o outro, né? Olhar não para olhar o outro, para você mesmo. Não para né? você. Então, assim, esse negócio, né, é síndrome de pau de selfie, cara. Você fica olhando para você, cara. Pelo amor de Deus. Tá? Então, isso é uma coisa. A outra coisa é você entender que, como existem barreiras tecnológicas, você precisa se antecipar, trabalhar de forma profilática para essas barreiras agirem em teu favor, não contra. Por exemplo, coisas bobas, mas quando você depende de uma internet, você não pode se dar ao luxo de fazer uma reunião online sem um cabo de rede, ou seja, ligado no teu computador, ligado no roteador, aquele cabo azul. Porque se essa internet cai, se tiver uma variação na internet, às vezes você está fechando um negócio, você está com um cliente, uma coisa seríssima, e começa aquela voz, aí cortada, metalizada, a pessoa não te vê e acaba com o teu negócio. Então é muito preocupado com como é que está a transmissão, você ter uma boa banda larga. Olha, coisas que você presencialmente nunca imaginou a importância disso. Você tem que ter um cabo, você tem que ter uma boa banda larga, você tem que ter uma boa webcam, porque para que a pessoa possa te ver bem e possa te ouvir bem, e com boas webcams, consequentemente, você tem o microfone, que é muito legal. Você deve escolher um ambiente que tenha o máximo possível, que você tenha um isolamento acústico. Então, vamos direto, o que é o ambiente ideal? É um ambiente menor, um ambiente mais fechado. Isso faz com que a sua acústica chegue ao outro lado de uma forma mais fácil de se entender. Ney, mas o ambiente que eu tenho reuniões é um ambiente muito barulhento. Ok, então vamos tentar reduzir os sons externos. Por exemplo, o som, os sons externos entram por baixo da porta. Então você coloca um pano debaixo da porta, você pode colocar um colchonete ou um cobertor na frente da janela. Isso tudo são barreiras de sons externos e que facilita a compreensão da sua comunicação. Outro detalhe importante é a questão deles visualizarem as suas expressões faciais. Para isso, você tem que ter uma iluminação adequada. Uma iluminação adequada é aquela que a pessoa consiga ver o teu rosto de uma forma mais equilibrada possível. Em outras palavras, evitar sombras. Fala. Sabe uma coisa que eu queria te perguntar? Assim, a gente tem muito essa coisa de colocar a lâmpada, né, para aumentar, né, a claridade. Eu, por exemplo, eu tenho uma lâmpada aqui, às vezes ela obviamente reflete no meu óculos, né? Mas eu já vi muita gente usando aquela ring, né, aquela lâmpada ring, e fica aquele círculo no olho das pessoas, né? No óculos das pessoas. Quando me fazem essa pergunta, eu tenho muito medo de sofrer um atentado. Porque é um mercado milionário dessas, né, ring lights, essas coisas. Mas, gente, assim, pelo amor de Deus, cara, ficam 2 faróis na tua cara, entendeu? Não uso ring lights também. Então, assim, você pode pegar 2 luminárias, essas luminárias que a gente usa para trabalhar, 2 luminárias, coloca 45 graus, mais ou menos, em relação ao teu rosto, uma de cada lado. Você pode colocar um papel vegetal, compra na papelaria, baratíssimo papel vegetal na frente para fazer um filtro. Pronto, você está com eu estou com uma iluminação de papel vegetal. Olha aqui, ó, a minha, deixa eu ver se eu consigo te mostrar, ó. Não dá para ver. Não dá, mas você também está com papel vegetal. Papel vegetal, É isso aí.
Entendeu? Porque aí você faz um filtro natural, não fica explodido, né? Não fica o teu rosto, pá! Porque aí isso tudo chama a atenção, né? Lógico, horrível esse live. Os óculos é um problema pra gente, né? Porque se você dá uma virada, ó, a própria armação dos meus óculos, aliás, eu podia ter escolhido outra armação para fazer essa live. Ó, eu gosto daquela tua vermelha que você tava na foto, aquela vermelha, acho bonita. Pô, eu nem me toquei da vermelha, podia ter usado a vermelha. Ia combinar com a minha roupa. Pô, e agora sabendo que o vermelho tem essa questão, né? Somente se você fosse americana, eu ia me dar bem. Agora só vou falar com a americana. Ia se dar bem, olha só. O meu chefe que falou isso. Cara, a gente tem mais 6 minutos. Deixa eu ver aqui o que mais eu tinha para te perguntar. Pelo visto, atenção é tudo que a comunicação seja. Tudo para que a comunicação seja efetiva, a gente tinha escrito aqui, né? Como é que funciona isso na comunicação virtual? Você tinha falado das dicas práticas, né? Sim, então quer Era dizer, isso basicamente, né, Ney? Reforça, muito cuidado com o fundo, tá? Para você não criar competidores. Os traumas da vida da Gisele, quando eu falo dos competidores de atenção, né? Então, assim... Fiquei com trauma, não, foi bom para mim. Foi bom, né? Então, eu tive o cuidado, eu tenho cuidado quando eu estou numa live de estar com fundo neutro, tá? Só para ninguém ficar tentando ver como é que é a minha casa, como é que é isso, como é que é aquilo, não por nada não, mas é para a pessoa não se distrair. E aí você fala assim, puta, mas eu não tenho fundo neutro. Não, mas gente, isso aqui é um pano, tá? Isso aqui é um pano, é fake. Tá? Eu coloco um pano, faço um fundo neutro, só para ninguém se preocupar e focar em mim. Tá? Então são assim uns macetezinhos que você pode usar no dia a dia para te facilitar a vida. Tá? Então a atenção basicamente é isso. E dicas, Ney? Dicas antes da gente partir para a finalização, Ney? Eu só dou dica se vocês apertarem esse aviãozinho que tem embaixo. Tem um aviãozinho aí embaixo. E aí, vocês marquem pessoas. Deixa eu ver. Eu vou agora dar dica. Isso vai mudar. Isso vai mudar a sua vida. Isso vai mudar a sua vida. Tá? Que você aperta aqui. Aperta aí, galera. O aviãozinho. E aí faz o quê? Aí envia, bota aqui envia para todo mundo. Escolhe quantas pessoas você quiser. Mas não precisa. Pessoal, aperta aqui o aviãozinho. Aviãozinho. A galera que está aqui na live, aperta o aviãozinho. Manda para quantas pessoas? No mínimo 3. Marcos Pires, projetizado, que entrou. Aperta aí, manda. Mandei. Tô mandando aqui até pra gente assim. Nossa. Caraca, gente, eu vou mandar para todo mundo. Para todo mundo. Tô mandando. Nossa, tô mandando pra de gente aqui, cara. Os caras vão falar assim, pô, nem pirou aqui. Tá. Manda para todo mundo aí, galera. Manda. Cadê você? Tá. Manda mesmo, pá. Vai mandando pra galera entrar. Aí tá aumentando, Ney, olha só, já tá aumentando. Tá vendo isso? Aí, tá aumentando. Manda, aperta no aviãozinho. Continua. Aí as pessoas que estão chegando agora vão pensar assim, quem que eu perdi? Pessoal, olha só, eu tô na hora das dicas finais, aquelas que vão mudar a sua vida. Mas se você pensar assim, quem que eu perdi? Você vai ver a gravação. Como é que faz para ver a gravação dessa live? Eu vou botar no YouTube e vai ficar aqui também gravado no IGTV. Então, e aí também você me avisa que eu coloco lá no meu Insta, aviso pro pessoal. Isso, vou te mandar o link para você poder botar no teu Insta também. Show de bola. Então vamos lá. Você quer saber das dicas? Quero saber. Eu vou dar as dicas para vocês, tá? Eu vou dar. Bom, a maioria das dicas tem a ver com coisas que eu já falei e a gente agora organiza as ideias, né? Uma delas que parece óbvia, mas, cara, que isso daí é o ponto de partida, cara. Você não vai entrar no octógono de MMA sem conhecer o seu adversário. Você não vai entrar no teu carro para dirigir com venda nos olhos. Então, cara, você precisa conhecer a audiência. Você precisa ter informações quando você for falar para que você não apanhe ou não bata com o carro. Tá legal? Primeira coisa. Segunda coisa que você tem em mente, que as pessoas, elas não vão comprar a sua ideia se não comprarem você. Então você precisa investir na ligação emocional. E aí entra os macetes que eu falei da célula espelho, do sorriso, do alto astral. Ganha a galera. Do vermelho. Ganha a galera para depois você ganhar a ideia.
Outra coisa importantíssima. Para com esse negócio de querer ficar falando palavras... Blá, blá, blá. Fala fácil. Usa uma linguagem acessível. Para quanto mais fácil você falar, para mais pessoas você vai conseguir se comunicar, não é? Conseguir falar. Então, fala fácil. Uma outra dica é você sempre procurar ser objetivo. Aí você fala, Ney, isso é fácil para você, mas eu não consigo ser objetivo. É lógico que você não é objetivo, você não roteiriza, você não planeja. Você tem que organizar as suas ideias, identificar as palavras-chave e não sair da sua rota. Organiza e seja objetivo. Isso é muito importante. Quinta dica, jamais prometa o que não pode cumprir. Tá? Por favor. Esse mundo, cara, é um ovo. E se você é uma pessoa que não tem palavra, uma pessoa que engana, cara, você pode fazer sucesso, mas é por pouco tempo. Então, nunca prometa que você não possa cumprir. Tá? Então, essas seriam, basicamente, as minhas 5 dicas. E aí? Gente, palmas para esse grande mestre Ney Pereira. Olha, ele só vai dar mais dicas se entrarem mais 500 pessoas na live aqui agora. Pô, você tá nas 500 pessoas, deve ficar a noite toda. Eu faço aquele negócio do desafio. Eu fico aqui a noite toda falando de comunicação. Eu adoro isso, Agora... Gente, a gente tá no último minuto da live, Ney. Sabe o que eu queria te pedir? Deixa pra gente uma mensagem final, uma frase final para o pessoal poder guardar com todo carinho essa live tão bacana que você fez pra gente. Vamos lá. Primeiro, lembra me seguir neypereira.comunicação, Ney Pereira com Y, neypereira.comunicação. Eu quero fechar com o pensamento de Albert Einstein. E ele fala assim, se você não consegue explicar de forma fácil, é porque ainda não entendeu suficientemente bem. Você, gestor de projetos, pensa nisso, ok? Fale fácil e consiga se comunicar melhor. Muito Beleza? Bom. Sensacional. Palmas para Ney Pereira. Muito bom, gente. Muito obrigada. E a nossa Você é sensacional. Pose para foto. Olha, muito obrigada, Ney. Você é sensacional. Você faz a coisa assim, sem precisar nada. Muito bom, maravilhoso. Uma das melhores lives que a gente teve aqui durante todo esse ano de 2020. Que o pessoal possa ter aproveitado muito. Quem entrou agora, que assista gravado. Depois a gente vai disponibilizar no YouTube, no IGTV. Vou botar lá pro Ney poder disponibilizar também lá no perfil dele também. Semana que vem temos uma live imperdível também. Eu vou contar para vocês depois, não percam. Estamos aí, obrigada, gente. Um beijo grande. Obrigado por presenciarem aí o nosso Dose Dupla. Obrigado. Beijo grande. Tchau, 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 tchau. Valeu. Tchau, tchau, gente. Obrigada.